Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, meu brother Edenilson Moraes novamente aqui na área, e se derrubar é pênalti. E a gente vai continuando, a gente vai dando prosseguimento ao nosso curso focado de História de Mato Grosso, com vistas a esse concurso. Desta vez, senhoras e senhores, iremos analisar a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. Falaremos nesta aula sobre as principais características econômicas da província de Mato Grosso na transição do século XIX para o século XX. É isso aí, a gente vai fazer uma preparação focada para você ter um grande aprendizado e ficar competitivo para esse concurso. E não se esqueça, Deus ajuda quem senta e estuda. Então o que você está esperando? Vamos arregaçando as mangas e estudando com afinco, com determinação, dedicação, foco total, que os resultados serão positivos. Vamos nessa então, gente. Vamos falar então sobre a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra da Tríplice Aliança que foi um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, trazendo grandes consequências econômicas e sociais para a então província de Mato Grosso. Entre as consequências econômicas, nós temos aí o processo de reabertura da navegação através do Rio Paraguai, a navegação pela Bacia Platina, que foi um fator fundamental para a inserção de Mato Grosso no capitalismo monopolista e financeiro, fornecendo matérias-primas, poaia, erva mate, látex, derivados da produção bovina e consumindo produtos industrializados vindos diretamente da Europa. Nessa atividade de importação e exportação atuavam as chamadas casas comerciais que se estabeleceram nas principais cidades mato-grossenses: Corumbá, Cáceres e, logicamente, a capital da província, Cuiabá. Temos também as usinas de açúcar, que vão conhecer um processo de modernização de sua produção. As usinas de açúcar que vão receber aí maquinário, que vão receber aí a fase de modernização, da industrialização, do surgimento das usinas de açúcar na região do Rio Abaixo. Nós temos aí uma modernização da produção, as máquinas e os equipamentos que vêm importados e que vão dinamizar a produção de açúcar e seus derivados em Mato Grosso. Temos o extrativismo vegetal, galera, com a poaia ou ipecacuanha. Temos também a erva mate, a Ilex paraguaiensis. E temos ainda o látex. Pois é, a Hevea brasiliensis, a borracha. Todos esses produtos importantes do extrativismo vegetal em terras mato-grossenses. Temos ainda a pecuária, que vai conhecer uma fase de incremento da produção, e a extração de diamantes, a segunda fase de extração diamantífera em terras mato-grossenses. Perceba aí que após a Guerra da Tríplice Aliança nós temos uma maior dinamização da economia em Mato Grosso. Vamos começar falando sobre as casas comerciais. O que eram as casas comerciais basicamente aí, professor Edenilson? As casas comerciais se constituíam em revendedora dos produtos importados, ou seja, as mercadorias que
vinham do continente europeu, que eram importadas pelas grandes casas comerciais de Buenos Aires e de Montevidéu, entravam em Mato Grosso através das casas comerciais mato-grossenses. Essas casas comerciais trabalhavam com o comércio de importação e exportação. Então vamos lá. As casas comerciais trabalhavam com importação e também com exportação. Importavam produtos industrializados diretos da Europa e exportavam matérias-primas ou produtos em seu estado bruto, tais como poaia, o látex, derivados da produção bovina. A erva mate é um capítulo à parte, viu, pessoal? A erva mate era exportada por uma companhia que detinha o monopólio de sua extração, a Companhia Mate Laranjeira, perfeito? Mas os demais produtos da economia mato-grossense, via de regra, eram exportados através das casas comerciais, instaladas então nas principais cidades mato-grossenses. Aí está Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Então essas três cidades aí eram muito importantes do ponto de vista econômico. Inclusive, podemos afirmar que Corumbá era a mais importante cidade mato-grossense do ponto de vista econômico, aqui na transição do século XIX para o século XX. Afinal de contas, Corumbá, com o movimentado porto junto ao rio Paraguai e com as casas comerciais. Por essa razão, Corumbá era uma cidade com um grande dinamismo do ponto de vista econômico. Vale dizer também que essas casas de comércio funcionavam como verdadeiras agências bancárias aqui em Mato Grosso. Então, na inexistência de bancos, essas casas de comércio faziam câmbio de variadas moedas, chegavam inclusive a emprestar capital e também financiavam a produção. Vale dizer também que essas casas comerciais, elas tinham muita atuação financeira. Chegavam a arrendar terras devolutas, terras públicas pertencentes ao Estado, usadas para a criação de gado, para a atividade da pecuária, portanto, e usadas também para a extração de poaia e de látex. Olha só como as casas comerciais eram importantes na economia mato-grossense. E elas utilizavam-se da navegação fluvial para promoverem o escoamento da produção. As casas de comércio tiveram uma atuação fundamental na economia mato-grossense do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Aqui na imagem, na nossa lousa mágica, já temos aqui a Casa Orlando, na ilustração feita pelo Moacir de Freitas. A Casa Orlando foi uma das principais casas de comércio instalada aí no centro histórico de Cuiabá, no calçadão da Galdino Pimentel. Olha só, em Cuiabá está aqui a Casa Orlando, uma importante casa de comércio que nós tivemos aqui em Cuiabá. Mas lembrando que as casas de comércio estavam em Corumbá, em Cuiabá e também na Princesinha do Paraguai, lá em Cáceres também, ok? Muito bem, pessoal. Olha só, vamos falar agora da poaia. A poaia, ou ipeca, também chamada de ipeca cuanha, um arbusto nativo das terras mato-grossenses, utilizado na fabricação de remédios. Olha só que coisa interessante aqui, pessoal. A poaia utilizada na indústria farmacêutica. Vamos conferir aqui, pessoal. Olha só. A ipeca ou ipeca cuanha, um arbusto nativo das regiões do Guaporé e Vale do Alto Paraguai, do qual se retiravam de suas raízes uma substância chamada emetina. Emetina, substância retirada das raízes da poaia,
utilizada na fabricação de remédios lá na Europa. Então, olha só, é um produto de exportação usado na indústria farmacêutica e era extraído de maneira artesanal. Era o poaeiro que se embrenhava na mata para coletar a raiz da poaia, pessoal. Então usava-se métodos artesanais e enfrentava-se condições adversas, preferencialmente o período das chuvas. Portanto, essa aqui é uma atividade, vamos escrever aqui na nossa lousa, atividade sazonal, desenvolvida durante os meses das chuvas em Mato Grosso. E utilizava-se também o sistema de arrendamento de terras. Geralmente eram as casas de comércio, as casas comerciais, que arrendavam essas terras devolutas do Estado, onde estabeleciam os poaeiros. O trabalhador ligado à atividade da poaia era chamado de poaieiro. O poaieiro, então, fazia a coleta das raízes de poaia e utilizava-se do transporte fluvial para o escoamento. Essas casas de comércio, então, exportavam a poaia através da navegação pelo Rio Paraguai. Percebeu como que foi tão importante a reabertura da navegação através do Rio Paraguai para a economia mato-grossense? Sem dúvida alguma, porque acabou contribuindo para o desenvolvimento de variadas atividades econômicas em Mato Grosso. Essa atividade entrou em decadência na década de 1940, em razão do desenvolvimento da indústria farmacêutica aqui no Brasil. Mas durante todo esse período, a extração da poaia também constituiu-se de uma atividade relevante dentro da economia mato-grossense. Vamos conferir aqui no mapa, pessoal. Olha o mapa aqui mostrando a área de extração da poaia no final do século XIX e início do século XX. Olha só a área aqui que está mostrando no mapa, aqui está em verde no mapa. Esta área é a área em que concentrou-se a extração de poaia, a área de extração da poaia em Mato Grosso. Inclusive, olha o detalhe importante, a extração de poaia em terras mato-grossenses contribuiu para o surgimento de um núcleo populacional, Barra do Bugres, em Mato Grosso. Perfeito? Então, olha só, e aqui temos o bom e velho poaeiro. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima atividade econômica desenvolvida em Mato Grosso nesse contexto histórico. É a extração da Ilex paraguaiensis, ou seja, extração de erva mate, pessoal. Extração da erva mate nos bosques nativos da porção sul do território mato-grossense, atual Mato Grosso do Sul. Então, a erva mate nativa das áreas do sul de Mato Grosso, né, atual estado de Mato Grosso do Sul, possuía uma grande importância na economia mato-grossense e foi explorada em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira, constituída aí no finalzinho do século XIX, que posteriormente passou a ter também o capital argentino, com a participação do empresário Francisco Mendes, mudando inclusive a razão social desta empresa, que passou a se denominar Laranjeira, Mendes e Companhia. Esta companhia, pessoal, possuía o maior rendimento entre todas as empresas existentes em Mato Grosso. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, a Companhia Mate Laranjeira chegava a arrecadar 6 vezes mais do que a própria receita do estado de Mato Grosso. Eu vou repetir para enfatizar isso. Os rendimentos da Companhia Mate Laranjeira
chegavam a ser 6 vezes maiores do que as receitas do estado de Mato Grosso. Perceba aí, meus amigos e minhas amigas, o poderio econômico que possuía a Companhia Mate Laranjeira, que detinha o monopólio da extração e do comércio da erva mate em Mato Grosso. Um outro detalhe muito importante é o fato de que esta companhia utilizava-se de mão de obra paraguaia. Os trabalhadores da Companhia Mate Laranjeira, os trabalhadores braçais, em sua grande maioria, era composta por paraguaios, que eram chamados de mineiros. Os trabalhadores paraguaios que atuavam na Companhia Mate Laranjeira, essa companhia detinha uma grande potencialidade econômica, tinha um grande patrimônio, arrendava terras, tinha muitos galpões, tinha caminhões, chegava inclusive a ter muitas embarcações, muitos navios, de onde ela exportava para fora do território brasileiro, não é? Na verdade, a erva mate é industrializada na Argentina. Olha só que coisa, hein? Você vê o poderio econômico que possuía a nossa Companhia Mate Laranjeira. Olha só, produtos da Companhia Mate Laranjeira, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Olha só o poderio da Companhia Mate Laranjeira. Essa aqui é uma campanha publicitária, né? Um cartaz mostrando os produtos da Mate Laranjeira. E aqui temos um novo mapa onde nós vemos a área de exploração da erva mate entre o final do século XIX e o início do século XX em Mato Grosso. Aqui é uma porção sul do território, aqui junto à fronteira com o Paraguai, nós tivemos as áreas de extração da erva mate. Olha só as cidades relacionadas à expansão da erva mate: Bela Vista, Itaporã, Dourados, Ponta Porã, Amambai, e inclusive, olha só, uma cidade surgida desse contexto da extração de erva mate em Mato Grosso, a cidade de Porto Murtinho. Veja então a importância histórica que possuiu a erva mate, que teve uma grande relevância na economia mato-grossense até o advento da Era Vargas. A Era Vargas é que vai acabar contribuindo para a decadência da Companhia Mate Laranjeira, quando Vargas cria, por exemplo, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto do Mate, passando a incentivar a produção lá do Rio Grande do Sul. Muito bem, temos ainda o látex, a borracha, o látex, que em Mato Grosso era extraído de duas árvores, da seringueira e também da mangabeira. O látex extraído dessas duas árvores e explorado em matas e cerrados de Mato Grosso e da Amazônia brasileira. Olha só, essas áreas onde aconteceu a extração do látex, que, a exemplo da extração da poaia, também possuía um caráter sazonal. Você se lembra que nós acabamos de dizer que a poaia era extraída nos meses de chuvas, porque o que interessava da poaia eram as raízes, não é? Então precisava arrancar o arbusto todo. Para facilitar a sua extração, ela era concentrada nos meses chuvosos. O contrário do que acontecia com a extração do látex, que preferencialmente acontecia durante os meses de seca. Durante a estiagem é que se dava a coleta do precioso látex, que se valeu basicamente da utilização de mão de obra de origem nordestina e que conheceu o seu apogeu entre o final do século XIX e as primeiras décadas
do século XX. O escoamento se dava também pela via fluvial. Olha, novamente a gente mencionando para você, enfatizando a importância econômica da navegação através do Rio Paraguai. Era pelo porto de Corumbá que se dava o escoamento da extração de látex, que entrou em decadência em razão da concorrência asiática. Os ingleses levaram mudas de seringueiras aqui do Brasil e as plantaram em suas colônias na Ásia. Isso contribuiu para a decadência da extração do látex na Amazônia e também aqui em Mato Grosso, em virtude dessa concorrência com a produção asiática. Olha aqui no mapa, pessoal, tá aqui o seringueiro com seus apetrechos para embrenhar-se na mata e coletar o precioso látex da seringueira e da mangabeira. E aqui mais um mapa em que nós podemos verificar a área de exploração da borracha entre o final do século XIX e também o início do século XX em terras mato-grossenses. Maravilha! Temos ainda como atividade importante em Mato Grosso, olha só, já apareceu aqui na nossa lousa, a exploração diamantífera, que se deu basicamente na primeira metade do século XX, na região dos vales dos rios Garças e Caçununga, ou seja, na porção leste de Mato Grosso, assim como também representou o retorno às antigas minas da região do Alto Paraguai. Basicamente, nós tivemos duas fases de extração diamantífera em Mato Grosso. A primeira fase foi lá no século XVIII, concomitante à mineração do ouro, quando nós tivemos os primeiros achados diamantíferos em terras mato-grossenses, dando origem, inclusive, ao município de Diamantino. Aqui no século XX, nós temos uma nova fase de extração de diamantes, que vai se concentrar nos vales dos rios Garça e Caçununga, além do retorno às antigas minas da região do Alto Paraguai, minas essas que haviam sido exploradas já no século anterior, no século XVIII. Beleza? Essa atividade promove a atração de migrantes para estas regiões, contribuindo para o surgimento de novos núcleos populacionais. Esses migrantes aqui, pessoal, em sua maioria eram provenientes da região Nordeste, do Brasil. E aí nós temos o surgimento de vários núcleos populacionais, com destaque para Guiratinga, Poxoréu, Dom Aquino, Itiquira e Barra do Garças, nesse contexto da extração de, olha aí, diamantes, pessoal. Extração de diamantes na primeira metade do século XX em Mato Grosso. Então a gente tem aqui a área de exploração do diamante. Olha só, as áreas de extração do diamante. Então a gente tem, olha só, importantes cidades: Diamantino, Alto Paraguai, Rosário Oeste, Nortelândia, Arenápolis. Temos também aqui a região do Rio Garças, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Alto Garças, Itiquira, Guiratinga, Tesouro, Poxoréu, Alto Araguaia, todas essas áreas que tiveram destaque na extração de diamante em Mato Grosso nas primeiras décadas do século XX. Bom, outras atividades ainda que são importantes, as usinas de açúcar e a criação de gado. Mas sobre essas duas atividades econômicas, nós teremos uma próxima aula, onde trataremos especificamente destas duas atividades. As usinas de açúcar, junto ao Vale do Rio Cuiabá,
e também a pecuária, que desenvolveu-se basicamente na região do Pantanal. Aguarde que teremos aulas para falarmos sobre essas duas atividades econômicas. Por enquanto, vamos nos concentrar nas casas comerciais, na extração da poaia, na extração da erva mate, na extração do látex e também na extração diamantífera em Mato Grosso. Vamos fazer algumas questões aqui para a gente fixar a nossa aprendizagem sobre a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. Olha só, a primeira questão, assinale a alternativa correta sobre a história econômica de Mato Grosso, do Império à República. Vamos lá, primeira alternativa. A extração de erva mate foi pouco expressiva na região de Mato Grosso, não configurando presença nos rumos da economia da província mato-grossense. Pessoal, essa afirmação está incorreta. Incorreta porque a erva mate, a extração da erva mate, foi uma atividade econômica muito relevante. Então, olha só, atividade econômica relevante. Atividade econômica muito importante. Para a economia mato-grossense. Lembra que a gente falou que a erva mate era extraída em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira? Lembra ainda que eu disse para você que a Companhia Mate Laranjeira tinha rendimentos vultosos, chegando a ser 6 vezes a arrecadação do estado de Mato Grosso? Então essa companhia tinha muito peso econômico e era a presença marcante nos rumos da economia mato-grossense. Alternativa B. A poaia, conhecida cientificamente por Cephaelis ipecacuanha, foi raiz de exportação apenas até a primeira metade do século XIX, pouco contribuindo com a economia da província. Pessoal, essa afirmação também está incorreta. A exemplo da primeira, essa afirmação também traz consigo uma informação errônea. Afinal de contas, a exploração da poaia também se constituiu em uma atividade muito importante, de grande peso, de grande relevo para a economia mato-grossense, pessoal. Contribuindo bastante para a economia. E essa atividade só entrou em decadência em meados do século XX, quando desenvolveu-se a indústria farmacêutica no Brasil. Então, mais uma afirmação incorreta. Vamos para a letra C, então. Próxima, vamos lá. Em Mato Grosso, as mangabeiras e seringueiras nativas floresceram nas bacias dos rios Tapajós e Paraguai, de onde era retirado o látex de excelente qualidade, muito procurado pelos europeus. Grandes casas comerciais regionais a comercializavam, exportando a produção diretamente aos mercados platinos e europeus. Beleza! Extração do látex em terras mato-grossenses, mão de obra nordestina, atuação das casas de comércio que arrendavam essas terras, extraíam o látex e escoavam a produção através do Rio Paraguai. Perfeito, correta afirmação, letra C. Letra D nos diz o seguinte: a Guerra do Paraguai não afetou a economia da região, em fase de grande prosperidade desde a independência do Brasil, apesar da diminuição da população ativa. Gente, incorreta. Eu disse para vocês que a Guerra do Paraguai representou um verdadeiro divisor de águas da economia mato-grossense. Mato Grosso era um antes da Guerra do Paraguai e se tornou outro completamente diferente, muito mais dinâmico após este conflito.
Então, o fato de dizer que a Guerra do Paraguai não afetou a economia mato-grossense, poxa vida, nós tivemos a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, o que dinamizou nossa economia. Casas de comércio, extração do látex, extração da erva mate, extração da poaia, o desenvolvimento da pecuária, o desenvolvimento das indústrias, das usinas de açúcar, poxa vida, temos então uma nova configuração econômica para Mato Grosso. E letra E, a pecuária em Mato Grosso foi historicamente uma atividade pouco exercida pela necessidade de grande mão de obra. Inicialmente, o gado era utilizado no abastecimento da região mineradora. Depois surgiram algumas charqueadas ao longo do rio Cuiabá e Paraguai, mas com pouca expressão econômica. Claro que essa afirmação está incorreta, né, pessoal? A pecuária se constituiu numa importante atividade econômica em Mato Grosso. Já desde o século XVIII, a atividade foi importante, uma atividade que garantiu, uma atividade paralela à mineração, que garantiu a sobrevivência dos núcleos populacionais mato-grossenses após a decadência da exploração de ouro. E depois da Guerra do Paraguai, cresceu muito mais ainda a produção pecuária, ganhando grande projeção. Então essa afirmação está incorreta. Como já dissemos, a única alternativa correta é a letra C. Muito bem, vamos para a próxima questão aqui. Questão elaborada pela FUNCAB para o concurso da Politec. Olha só, gente. Olha só o que diz o enunciado da questão. Dos tempos do Império, a sua divisão político-administrativa dos anos 1970, a região pertencente ao estado de Mato Grosso foi marcada por períodos de prosperidade e declínio econômico. É correto afirmar que, então, essa questão vai abordar as características da economia mato-grossense ao longo dos períodos do Império e da República. Então vamos conferir. Alternativa A. A descoberta do ouro no século XIX provocou grande procura pela região, desconcentrando a economia das atividades agrícola e pastoril. Gente, essa afirmação está incorreta porque, olha só, a descoberta de ouro em terras mato-grossenses não se deu no século XIX, gente. Foi no século XVIII. Século XVIII, incursão dos bandeirantes, descobrindo ouro em Cuiabá, as lavras do Cochupó-Mirim, 1719, as lavras do Sutil, 1722. No século XIX, essa atividade já estava em declínio, muito em declínio, pessoal. Perfeito? Então está errada a letra A. Vamos então conferir a letra B. A exploração da borracha na Amazônia, iniciada em fins do século XIX, em nada contribuiu para alterar o panorama da economia mato-grossense. Claro que está errado. A exploração do látex foi uma atividade significativa para a economia mato-grossense. Vamos então para a letra C. A crise da mineração impulsionou a criação de gado ao sul de Mato Grosso, onde também foi explorada a erva mate nativa em fins do século XIX, pessoal. Claro que está correto. Então a gente tem como atividades importantes aí no século XIX, nós temos a exploração de matérias-primas, poaia, erva mate, o látex, e temos também o desenvolvimento da pecuária, a criação de gado na região do Pantanal. Verdadeira essa afirmação. Letra C. A letra D diz que a Guerra do Paraguai não, olha a palavrinha mágica aqui, não afetou a economia da região
em fase de prosperidade. Claro que afetou, pessoal, afetou e muito. E letra E, a política de interiorização do governo Vargas e a criação de Brasília não trouxeram desenvolvimento para Mato Grosso. Olha a palavrinha aqui que vai tornar essa afirmação incorreta. É claro que a política de colonização implementada durante o governo Vargas, na fase conhecida como Estado Novo, a política de colonização de Vargas, a denominada Marcha para o Oeste, foi importante, trouxe desdobramentos significativos para Mato Grosso, dentre eles a criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados. E a criação de Brasília, a inauguração de Brasília em 1960, 21 de abril de 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek, também contribuiu para o desenvolvimento de Mato Grosso e do próprio Centro-Oeste, da própria região Centro-Oeste como um todo. Portanto, a afirmação correta aqui, ó, a única afirmação coerente nesta questão, nós já falamos, é a letra C de casa. Beleza então, pessoal? Muito bem. Então vimos aqui na aula de hoje as principais características das atividades econômicas de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. É isso aí. Continue estudando com foco, força e fé. Só assim você vai conseguir atingir os seus objetivos. Afinal de contas, sem esforço não há vitória. O seu esforço no final vai ser recompensado com a sua aprovação. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Clique lá